cansaço de quem cria e de quem consome está cada vez mais alto. Os criadores e influenciadores estão cada vez mais adoecendo pelo excesso de produção e os consumidores estão ficando com o cérebro saturado de conteúdo rasos e repetitivos. O marketing do desespero e da obrigação de poste todo dia, apareça todo dia, virou um peso. A gente aprendeu a produzir como máquinas, mas esquecemos de que a gente também é humano. E como tudo serve de aprendizado, temos que parar para pensar se fazemos parte dessa estatística, né? E o que de fato estamos entregando? Quantas vezes você posta algo só para cumprir uma tabela? Daí surge o slow content, né? Que é a era de criar. Ou seja, criar conteúdo com intenção, com menos volume, mais valor, criar para impactar e não só para aparecer. Então, está mudando, né, a mentalidade das pessoas. Então, a gente está pensando mais em postar com valor do que postar 15 reels vazios. A gente vem enfrentando essa era também da mentalidade, da troca de mentalidade, de achar que um post substituiria 15 reels vazios. Então a gente passou a valorizar a constância e não a quantidade. Então, quais são a característica desse slow content, né? É a frequência realista, que a gente só posta quando tiver algo interessante a dizer, que vai agregar na vida das pessoas. A gente usa linguagem honesta e menos performática para causar aquela curiosidade enorme nas pessoas e talvez não entregar tanto. A profundidade sem enrolação. Então, por exemplo, a gente parou de usar aquelas frases de efeito disfarçadas de CTA, né? Que, por exemplo, olá, assista esse vídeo, e a última dica vai ser a mais interessante, então fique até o final. Passou a ser uma coisa que está repetitiva, então as pessoas veem esses conteúdos e acabam pulando porque a pessoa usou esse tipo de frase, que que a gente depara muitas vezes. Então o conteúdo virou atemporal, que pode ser revisado várias vezes e postado, né, de várias formas também. Ou seja, a gente aprendeu a dar tempo para o conteúdo respirar. Nem tudo precisa ser viral. Às vezes o post certo encontra a pessoa certa e no momento certo. Então, como a gente vai aplicar isso na nossa marca? Basicamente, se perguntando, sempre que for fazer algo ou postar algo, o que eu quero causar com esse post ou projeto? E eu vou conseguir sustentar ele de forma saudável? E por quanto tempo? Então, considerar isso é muito importante para que a gente considere mesmo se aquele projeto, se aquele post precisa realmente de ser postado. E lembre-se, constância não é presença exagerada, é coerência. Presença é verdade e ela constrói confiança. E confiança vende, e muito. Porque se a pessoa não confia em você, não confia naquilo que você fala, você não vai vender. E quando a gente fala vender, gente, não é só vender um produto, é vender uma ideia, vender uma história, tá? A gente parou de valorizar o muito, o excesso. E aí veio essa onda de maximalismo e onda de frases de efeito, e parecia que todo mundo era expert em marketing. Então a gente parou de querer ensinar as coisas para as pessoas e passou a ser mais humanizado. Então, se a gente quer, né, a gente usa muito isso na Journey também, que é prezar e validar para ver se aquele conteúdo vai ser mesmo interessante para as pessoas e se as clientes, né, vão gostar daquele tipo de conteúdo. Então, a gente faz diversos tipos de conteúdo no mês, a gente posta coisas sobre as peças, sobre a durabilidade e tal, mas também posta fotos da gente usando os acessórios e posta dicas de looks também, de composições de looks. Então, tá diversificando também um pouco do conteúdo é melhor
do que tá postando todo dia. E aí a gente posta antigamente, né? A gente também estava meio que sentindo essa necessidade de postar mais, e aí a gente estava se sobrecarregando porque a gente estava postando 3 vezes por semana. E aí, hoje em dia, a gente tem a constância de postar uma vez na semana. E tá dando super certo, tá dando um engajamento muito bom. E a gente também mescla a estratégia entre story e feed, o que é muito importante também. Então, os stories também tá sendo um mecanismo muito bom ultimamente para estar investindo nele. Então, tá fazendo parceria, tá contratando pessoas que entendem disso e estão dispostos, né, a aparecer, fazendo bastidor e tudo mais, é muito interessante também para agregar valor na sua marca. Se esse episódio, né, foi útil para você, compartilhe com outra pessoa, com mais garotas, para que elas conheçam o nosso trabalho, porque a gente gosta muito quando vocês interagem, né, com a gente e deixam, né, o que vocês acham sobre o Garotas que Lideram, o que estão achando sobre os episódios, é muito importante pra gente. Então, eu te vejo no próximo episódio do Garotas que Lideram e até lá!